melhorando o turismo aqui. Parabéns. Glória a Deus. A guerra fez mal, mas também fez bem, né? Porque trouxe com ela o seu despojo. Duas coisas que eu quero falar para vocês antes da palavra principal aqui, é que vocês nem sabem o que é isso aqui, né? Na verdade, quem vê pela primeira vez não tem o entendimento do que nós estamos fazendo aqui, parando no meio do deserto. Isso aqui é uma jornada de 3 dias da cidade pela qual estavam os hebreus. Até chegar aqui, eles passaram 3 dias caminhando no deserto, com fome, com sede e sem necessidades supridas, com muita dificuldade. E 3 dias depois chegaram aqui e o povo chegou murmurando, e murmurando muito. Isso significa que eles estavam enfrentando o calor do dia, o frio da noite, e o deserto tem essa coisa peculiar, né? De dia faz muito calor, de noite faz muito frio, né? Muito seco, tem as suas desordens, tem as suas formas mais variadas, e o deserto é uma escola. Quem quiser descobrir sua liderança, venha para o deserto. Quem quiser saber como extrair um líder de dentro para fora, venha para o deserto. Se quiser saber o tamanho da sua boca, venha para o deserto. Se quiser saber como sua língua se comporta, venha para o deserto. Porque o povo em 3 dias, ao chegar aqui, já estava murmurando. E eu sei que tem gente que chegou aqui anteontem, veio de aéreo, está num hotel bom, está indo para tudo, e não murmurou ainda, graças a Deus. Não fez nenhuma reclamação, só tem palavras de bênçãos. Todo mundo aqui só conta bênção até agora. Ninguém falou absolutamente nada que contrariasse, não é, a sua entrada na rota dos hebreus. Oficialmente, a peregrinação começou hoje. Porque quando você entra na estrada dos hebreus, na rota dos hebreus, sua peregrinação começou, e aqui é a primeira parada oficial depois dos seus 3 dias. Ah, mas não foram 3 dias. Conta que foi, ok? 3 dias. Vamos supor que foi, né? Que estamos há 3 dias caminhando por um deserto. Ontem à noite, vocês foram no Nilo. Que maravilha. Quem foi pela primeira vez ao Nilo? Primeira vez. Uau. Isso aqui é tudo, quase todos calouros, né? Ontem vocês navegaram sobre a libertação de vocês. Aleluia. Navegar no Nilo é navegar na sua libertação, debaixo de olhos proféticos. Lembrando que Moisés navegou sobre o Nilo, ok? Empurrado por Míriam, e os olhos de Míriam ficaram de olho em Moisés até ser encontrado pela irmã do faraó. O que a gente sabe dessa história toda é que a navegação sobre o Nilo era o próprio Moisés que estava ali navegando sobre a libertação dele. Porque ali estava um sinal profético de libertação. Então ontem à noite, apesar de você ter visto tudo que você viu, a música, a dança, a forma de eles se comportarem, não tem nada a ver com a cultura hebraica, é a cultura do Egito, é deles, eles são assim, essa é a vida deles, esse é o jeitinho deles, essa é a forma deles viverem e sobreviverem. Então a gente tem que respeitar isso. Aquilo não é a cultura deles, não é dos hebreus, nem tão pouco a nossa cultura como brasileiros, né? Alguns ficaram escandalizados, outros saíram do barco, outros foram lá para fora, mas outros disseram, não é cultural aí. Filmaram, estão levando para casa, vão mostrar para os amigos, botar no Facebook, não é? Divulgar o Egito. O Egito que eu divulgo é o Egito espiritual, porque isso aqui foi um lugar esplêndido na escolha de Deus. É o único país, único que Deus chama meu. Isaías 19. Este é o meu Egito, este é o meu lugar. E é tão de Deus o Egito, que eu vou demolir agora algumas fortalezas suas, de algumas ministrações que a gente ouve. Saia do Egito, rompa com o Egito é trevas. O Egito, eu quero dizer que são alguns teólogos inflamados e, por um outro lado, desinformados do que de fato é o Egito. O Egito foi o lugar onde recebeu patriarcas.
O Egito recebeu aqui para se alimentar aqui. E para sair das suas necessidades básicas, de fome, de nudez e de escassez, Abraão, o pai da fé, foi recebido no Egito. O pai da fé viveu no Egito. O pai da fé prosperou no Egito. E o pai da fé saiu do Egito rico. Então significa que aqui também tem uma unção de riqueza. Eu não sei se você observou que os lugares que você foi, os lugares que você entrou, eles podem ter uma coisa muito simples, mas tem uma excelência. Verdade. Tem excelência dos lugares, porque essa é a cultura deles, a cultura de excelência. E Abraão saiu daqui como? Saiu daqui rico. Gênesis 14, saiu próspero em todos os seus caminhos. Ok, Isaac recebeu o convite para vir para o Egito e veio cavando poços até chegar no território do Egito. E quando chegou em um dos poços, onde teve 7 vezes mais águas, era numa região do Egito. Então, a fartura, a provisão, Deus fala, Deus traz, Deus ministra e Deus abre poços na nossa direção. Isso é a visão do Egito, né? Jacó vem com seus filhos para o Egito. E no Egito começa aqui uma nova jornada, onde José, você sabe toda a história, se tornou governador do Egito e se tornou um homem muito próspero. E através de José, prosperou este país de uma forma que esse país, biblicamente, até hoje, você que fez administração de empresas, todos os convites de administração de empresa, vem com Gênesis 41, sobre guardar celeiros, formar celeiros. De onde foi essa ideia? Do Egito, um lugar de celeiro, um lugar de fartura. O mundo todo em escassez e o Egito em abundância. Então tem alguma coisa da parte de Deus aqui. Por quê? O Egito é um lugar, um ponto central de prosperidade da parte do Senhor. Ok? Isso a gente vai vendo, a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó. Nosso grande libertador, onde nasceu? No Egito. Qual o nome dele? Moisés. E Josué e Caleb nasceram onde? No Egito. Os grandes líderes que nós seguimos eram egípcios. Pega a ficha? Quem pode dar um aplauso? Amém. E aí a gente vai vendo que a história não para aí não. Qual é o profeta mais renomado do Antigo Testamento? Elias. Eu sabia que você ia falar. Elias é o profeta mais renomado do Antigo Testamento. Hoje à noite você vai subir o Monte Sinai. Quem pode dizer amém? Amém. Uau, que tremendo. Onde Deus revelou a unção dele, a vida dele, a dinâmica de tomar cidade, nações e de proclamação que o Senhor era Senhor sobre esse território e Senhor sobre toda a terra. No Sinai, entregou para quem? Para Elias. E de dentro da caverna, Deus sai da caverna, meu filho, porque lugar de profeta não é na caverna. Lugar de profeta é no topo do monte. Então Deus hoje vai tirar muita gente aqui da caverna, vai levar para o topo do monte. Quem pode se alegrar por isso e se alegrar por isso? Onde foi que esse homem extraordinário chamado Elias teve essa experiência poderosa? No Egito. Ok? Muito bem, Moisés, a experiência no Egito, a experiência das tábuas do Monte Sinai, etc., que é uma outra palavra que, se der tempo, a gente vai ministrar no Monte Sinai. Eu vou aguardar lá em cima. Amém. Eu vou subir com tanta dificuldade como você, mas nós vamos chegar lá. Posso ouvir amém? Amém. Amém. Porém, nós vamos ver outras figuras tremendas passando por esse processo de entender o que é o Egito. Ok. Uma coisa que você tem que entender é que Jesus, dos 2 aos 13 anos, viveu no Egito. Tem um lugar aqui chamado lugar da Sagrada Família, que vocês provavelmente não foram, porque é pouco tempo para desfrutar do Egito. Você ficar aqui 2, 3 anos, você não vai desfrutar do Egito. Jesus, dos 2 aos 3 anos, a maçonaria pergunta onde Jesus esteve dos 2 aos 3 anos. No Egito, você sabe que estava aqui com José e com Maria, recebendo doutrina, recebendo palavra, recebendo incentivo, e sai daqui para fazer o Bab-Sivá, e de lá do Bab-Sivá ele vai, já confronta as autoridades e começa o ministério dele, entre aspas, com 13 anos, se revelando 17 anos depois, com 30 anos de idade. Onde Jesus passou a sua infância? No Egito.
Então o Egito é casa do pão. O Egito é lugar de alimentar patriarcas, profetas, sacerdotes e o Messias. Então você está num lugar excelente. Pode agradecer por isso? Eu sou apaixonado pela revelação do Egito. Apaixonado como Deus usou todos os mecanismos, desde Abraão a Jesus. E aí entra a revelação de Isaías. O Egito é meu. Eu quero o meu Egito. E Deus diz uma coisa: o Egito falará a minha língua, cantará os meus cânticos, e o Egito será chamado cidade do sol, e o Egito, a Síria e Israel se tornarão um só país. Em que sentido? Dentro da geografia não vai ter limites de relacionamento. Então Deus tem uma dinâmica, além de ser espiritual, diplomática em relação aos países. Deus ama o Egito. E o Egito é a única nação que Deus nomina para a festa dos tabernáculos. Quem é que vai para a festa dos tabernáculos? Diga eu. Ok. A única nação, Deus não disse: o Brasil tem que vir, a Bolívia tem que vir, a Argentina tem que vir, a Espanha tem que vir, mas Deus diz em Zacarias 14: o meu Egito virá e me adorará na festa dos tabernáculos. O meu Egito. Então o Egito é do Senhor. Deus quer o Egito. Então nesse lugar nós precisamos aprender a profetizar, abençoar o Egito. Amém. Quando a gente fala para vir para o Egito, as pessoas resistem, porque as pessoas receberam uma doutrina contra o Egito, uma doutrina contra esse país, uma doutrina tanto no aspecto de país, de geografia, de diplomacia, como no aspecto espiritual. E quando ele chega aqui e recebe a revelação, é esplêndido. A Ana esteve comigo várias vezes aqui em caravanas de 500, 600, 700 pessoas, 960 pessoas. A última vez que eu fui de caravana. 900, deu overbook no Sinai. Não tinha espaço no Sinai. Todo mundo no Sinai e não tinha espaço. E ela viu a minha guerra aqui. Ela sabe que eu enfrentei aqui principados, potestades, de todos os níveis, porque não queriam que fosse estabelecido esse turismo aqui. O turismo cristão. Não queriam. Foi uma guerra. Fui perseguido. Eu dormi uma noite no hotel, uma outra noite em outro hotel, escondido, guarnecido. Eu estou aqui sozinho. Eu estou andando sozinho nas ruas. Significa, o Egito mudou. A mente do Egito se abriu, é como diz Dubai. Abriu a mente, abre a porta. Abriu a porta, abre a mente. Amém. Então, o Egito abriu a mente para nos receber, vai prosperar abundantemente, porque tem promessas de Deus, eles estão facilitando caminhos para isso. Mas foi difícil. Hoje você chega aqui, está tudo muito bem estruturado, os hotéis 5 estrelas, uma delícia para estar caminhando com os guias nos ministrando, nos incentivando, caminhando conosco, na maior alegria, porque tem 7 anos que eu não venho aqui com grupos, vim sozinho 2 vezes, no silêncio, por causa dessas situações todas atípicas. E hoje, assim, nessa delícia de retomar essa chamada, e em breve deixa eu dizer assim: estou indo para o Egito e me encontro com vocês no topo do Sinai, e o povo todo vem pelo Egito. Então vai ser extraordinário o que Deus vai estar fazendo. Nós somos o grupo da sua volta, então? Vocês são os primogênitos do retorno. Você pode dizer, eu estava lá quando o apóstolo René fez o retorno. Na rota dos Hebreus, não é? Ontem à noite eu iria ministrar no barco, mas o barco não era nosso. Eu compro o barco todo pra gente, aquele barco é todo da gente. Todo. Eu faço o que eu quero no barco. Eu faço o que eu quero. Nós já chegamos a pegar 3 barcos daqueles, os 3 juntarem no Nilo. 3 barcos daqueles, lotados, só de peregrinos. Mas houve uma época que Deus falou: não vá, não suba ao Egito agora. Eu tenho que obedecer, mas apaixonado, porque eu amo esse lugar. Eu amo os egípcios. Eu amo estar com eles. O coração deles, eles são bons demais. Você viu como eles são bons? Eles não resistem a gente. A gente fala as coisas, eles são servos. Eles têm o espírito de servo. Todos eles. É a característica deles. Eles têm uma bondade, assim, uma inocência dentro deles. Verdade é que chegaram aqui e escravizaram eles, não é? Eles têm que se impor. Então eu sei que não é fácil a gente abrir o entendimento, porque as nossas doutrinas, os nossos ensinos
demoliram em nós entendimento e construíram uma fortaleza contra o Egito. Cuidado com o Egito, meu irmão. Sai do Egito, meu irmão. Rompe com o Egito, meu irmão. Só que não é esse tipo de Egito. A gente tem que entender que esse Egito aqui é um lugar desejado por Deus. E é um lugar que tem que ser desejado por nós. E nós vamos sair daqui muito abençoados. Amém. Tem gente aqui que vai voltar a esse Egito dezenas de vezes. Amém. Deus vai abrir as portas para que você viva momentos extraordinários aqui. Conheça o Egito, venha com mais tempo. 5 dias no Egito, 7 dias no Egito, para fazer assim, caravanas poderosas, incentivando esse povo a ter uma qualidade de vida melhor e a gente também desfrutar daquilo que a história vai propiciar para cada um de nós. Esse é o lado espiritual do Egito que eu conto, que os guias não vão lhe contar. Não é porque não sabe, é porque não tem a revelação. Esse é o lado espiritual que eu vou contar para você, que muitos pastores vêm para aqui, bispos e padres, etc., e que não sabem contar, porque não tem a revelação. Eu nunca vi ninguém falar isso, eu sou a única pessoa que falo isso, e eu nunca vi ninguém repetir meu discurso. Porque parece que não recebem a revelação daquilo que está por acontecer. Uma outra coisa, saindo de lá das águas da libertação, das águas proféticas, e ontem à noite, eu quero declarar que desde ontem os olhos proféticos estão sobre vocês. Amém. Vocês estão protegidos do profético. Então vocês vão receber uma força sobrenatural, uma graça, uma alegria, que vocês, não é que vocês não tinham, mas que vai ser ampliada, porque nós estamos numa rota para conquistar a nossa libertação. Amém. Hoje à noite é um dos grandes desafios. Já subi o Sinai 49 vezes. Então agora é a minha 50ª vez. 50 vezes fechando o ciclo para começar de novo. Eu tenho certeza que Deus vai te dar força. Amém. Cada um aqui tem uma dificuldade peculiar. Peso, sobrepeso, eu também, eu estou saindo, graças a Deus. Dificuldade no joelho, dificuldade na perna, dificuldade cardíaca, dificuldade tal e tal. Nada vai lhe impedir você chegar no Sinai. Amém. Só uma coisa lhe impede você chegar no Sinai. Você mesmo. Ok? Não precisa correr, você não é atleta. Não está fazendo Olimpíadas. Dou 5 passos para lá no treino. 1 minuto. Só não é? O que não vai faltar é poltrona. Ok? Para você puxar a poltrona, sentar. Tá com sono, dorme. Cansou, descansa. Sobe um pouquinho. Ele espera de 1h30 da manhã até 7. Ele espera lá em cima. Ele vai chegar lá 2 horas, 2h20, tranquilo. Ok? Mas antes da gente sair, eu vou te dar uma bombada. Não se preocupe não. Te dar um energético espiritual. E você vai chegar lá. Ok? Mas nós estamos em Mara. Diga a pessoa, estamos em Mara. Estamos em Mara. Fala 3 pessoas, estamos em Mara. Estamos em Mara. Estamos em Mara. Estamos em Mara. Deus gosta dos lugares simples. Pode observar que os lugares que Deus falou com o seu povo e deu estratégias relevantes eram simples. Não que Deus despreze os lugares nobres, mas Deus gosta dos lugares simples. Deus preparou o povo para chegar até aqui, para dar uma das maiores missões da história e para dizer, eu estou com vocês, nessa guerra de vocês. Meus 3 dias de silêncio na direção de vocês abre agora o discurso e abre agora a oportunidade para que vocês saibam, de direito e de fato, quem sou eu. Moisés vinha com 3 milhões de pessoas atrás dele, em média. Imagine, 3 milhões de pessoas. Todos com mentalidade de escravos. Escravos. Todos debaixo do jugo de Faraó. Ninguém nunca tinha saído para vislumbrar ou entender os feitos do Senhor e já começaram a ver sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Qual vai ser a geração de novo que vai ver o mar se abrir? Onde o mar se abriu? No Egito. O mar se abriu de uma forma tão espetacular que todos ficaram surpresos. E para mim, não é extraordinário, extraordinário, estupefato, o mar se abrir.
Porque diz que um vento veio e abriu o mar. Isso para mim não é o problema, nem é o entendimento. O entendimento é que o mar que abre, o vento que abre o mar não leva o povo. Como é que pode isso? Tem força para irromper o mar, abrir o mar e o povo fica lá olhando. E o vento passando pelo povo, abrindo o mar, desvirginando o mar e não leva o povo. Olha, a gente com qualquer vento, eu peguei um furacão em Estados Unidos, na verdade.